Seguem as obras da Marina de Itajaí. O empreendimento, que está sendo anunciado como a maior marina do Brasil em número de vagas, deve ficar pronto em 2019, mas a primeira fase já deve ser entregue em novembro para receber a regata Jacques Vabre. A grandiosidade da obra não afasta algumas polêmicas em torno de sua construção. Há quem questione o repasse de verbas do município de Itajaí para uma obra privada que está sendo construída em uma área pública. Vamos entender melhor sobre este assunto no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Você pode participar do programa através do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, e também do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale. Isso mesmo. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Marcos Poletti, professor dos cursos de Engenharia Ambiental, Oceanografia e Tecnologia Ambiental aqui na Univale. Ele é especialista em gestão costeira integrada, é doutor em Ecologia e Recursos Naturais e pós-doutor em Ciência Política e Geografia Física. Está bem armado para ajudar a gente a entender tudo isso, né, professor Poletti? Obrigada já pela presença. Muito obrigado, Lisa. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bem, eu creio que essa é uma questão bem interessante, né? Desafiadora e também polêmica, né? Eu já queria começar te perguntando, até para você tentar explicar para a gente um pouco desse cenário que envolve a construção da Marina, no seu modo de ver, quais são os principais impactos socioambientais que esse empreendimento está trazendo ou pode vir a trazer para aquela região? Pois bem, eu acho que tem uma questão bem importante para a gente iniciar, a importância, né, que as marinas têm na atualidade. O Brasil é um país com 8.500 quilômetros de litoral, é um país que está recebendo as Olimpíadas o ano que vem, né? Nós temos, principalmente aqui no setor sudeste brasileiro, que a gente chama desse setor que vai do Rio de Janeiro até Santa Catarina, Cabo Frio, é a região mais recortada do litoral do Brasil, onde você encontra baías, enseadas, ilhas. Talvez seja um dos litorais mais bonitos que nós temos no Brasil. E essa área, né, com tantos locais de abrigo, né, com estuários também, são áreas exatamente propícias a que você possa ter exatamente os portos de recreio, ou então as chamadas as marinas. Então eu creio assim que as marinas, elas são realmente uma forma de nós buscarmos um desenvolvimento adequado para o litoral brasileiro e certamente para todos os municípios que têm esse potencial, né, de você abrigar um empreendimento como esse e que certamente tem um impacto, né, positivo, social e econômico junto da sociedade. Logicamente, existem os impactos também negativos. E essa é uma questão importante a ser considerada, principalmente no estado de Santa Catarina, que não possui uma lei que regulamentou a inserção de marinas dentro do estado. Então, isso é uma questão muito delicada, complexa, porque, na realidade, apesar da Marina ela ter tido o seu licenciamento, nós sabemos que não existe uma regra de ordenamento territorial de marinas dentro do estado de Santa Catarina. Então, para começar, né, eu creio que esse é um dos grandes problemas que se tem. Professor, e assim, a gente vê que a obra ela é gigantesca, né? Até que ponto é possível construir uma estrutura tão moderna sem agredir o meio ambiente? Eu creio que esse é o desafio, né? É um desafio, por exemplo, dos planejadores, é um desafio da engenharia, né, que está exatamente nesse fato de você compatibilizar desenvolvimento com conservação. Eu estudei numa região dos Estados Unidos chamada Newport, em Rhode Island, mais perto tinha a região do Newport, onde a família Kennedy floresceu ali, né? E é um lugar muito interessante, porque nessa região de cerca de 100 quilômetros, por exemplo, existem mais de 150 marinas. Basicamente, você tem ali um barco para cada 2 usuários, né? Então, ou seja, chega no final de semana, é uma verdadeira festa andar naquele local, né? Porque realmente toda a população ela vai para o mar, né? E não só a questão da população, você tem aquele ritmo, né, que as questões náuticas trazem, né, daquele ambiente agradável, bonito, com festa.
visto, por exemplo, as regatas que nós tivemos aqui em Itajaí. Só que a legislação de lá é muito rígida, né? Extremamente rígida. Para vocês terem uma ideia, ao lado de marinas, são possíveis haver cultivo de uma espécie de vongole, né, que é muito utilizado lá, inclusive, para se fazer uma sopa chamada clam chowder. É tipo de uma sopa de batata com mariscos, que é servida dentro de um pão italiano, aqueles pães redondos. E isso, assim, é um prato típico, né? No final de semana, todo mundo vai exatamente comer aquela sopa, ver o mar, né? Então, isso é uma questão interessante de você analisar. Ou seja, como é que do lado de uma marina, uma área que potencialmente polui, você vai ter uma área de cultivo. Por quê? Porque, na realidade, a legislação nos Estados Unidos é extremamente severa. Para vocês terem uma ideia, se esses copinhos de café de plástico, né, se houver o derrame de um copinho desse, né, em combustível, por exemplo, de uma embarcação, existe uma multa de $50 mil por cada embarcação. Se houver um segundo, é $300 mil e a marina é fechada. Então, na realidade, o que a gente percebe é que o órgão ambiental é sério, né? Então, não existe jeitinho, né? E desde o processo de construção da marina, ela é totalmente pensada exatamente de tal forma que ela não impacte o meio ambiente. Então, na realidade, as questões elas são feitas de uma forma muito séria. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, né? Então, assim, eu sou favorável à construção das marinas, desde que realmente haja uma regulamentação, né, que os empresários eles ajam de boa fé na construção de uma marina e tenham a seriedade correta com o meio ambiente. Afinal de contas, eles estão ganhando dinheiro, né, a partir exatamente do uso do ambiente. Então, eu creio assim que é uma questão que não pode haver hipocrisia dentro desse processo. Inclusive utilizando, né, de produtos comerciais, pessoas importantes, né, para que você possa fazer, né, demonstrar que o lugar é uma marina bacana, tal, se na realidade, né, no seu funcionamento e na sua estrutura é uma grande farsa. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que começar a ver e a população ela tem que ter esse olhar clínico, sério, né, frente exatamente a essas questões. Bacana. Professor Poletti, a nova marina de Itajaí vai ser construída na Baía Afonso Wippel, o saco da fazenda, né, só para localizar todo mundo. E, no seu modo de ver, essa construção pode prejudicar o habitat natural de alguma espécie? Tinha gente há algum tempo, que essa discussão já vem de um tempo, né? Então, falando sobre tanto peixes quanto aves, outras espécies que circulam por ali. Qual é a sua visão disso? Então, no caso da marina que está sendo feita aqui em Itajaí, eu acho que a questão assim, é bem complexa e problemática, né? Porque, logicamente, é importante a marina dentro do nosso município, né? Isso não tenha dúvida. Eu acho que ela está mudando, né, a cara da cidade. Existe um processo muito interessante, né, que já ocorre há algumas décadas, chamado de Waterfront Revitalization, que é o chamado de revitalização da frente do litoral, do rio, né? Inclusive, Itajaí, há uns 10 anos, até mais, houve um projeto aqui chamado Borda d'Água, que nunca deu certo, mas a intenção era revitalizar desde o porto até Cabeçudas, Praia Brava, num grande projeto, né? Ou seja, mas um projeto que se pensasse no todo e que você iniciasse esse projeto a partir do quê? De uma visão geral, não fazer coisas remendadas, né? A partir de interesses individuais. Então, acho que essa é uma questão assim interessante, né? Porque o que eu percebo que a marina, né, apesar de estar num lugar privilegiado, ela está na cloaca de Itajaí, né? Então, ou seja, é o Ribeirão Schneider, né, é um ribeirão poluído, que recebe esgoto, né, de grande parte do bairro da Fazenda, né? Sem falar dos problemas também que o saco da Fazenda está situado no final do estuário do rio Itajaí e que recebe poluentes também de todo o rio Itajaí, ou seja, do maior rio de Santa Catarina.
Então, logicamente que numa situação como essa, a gente vai ter o quê? A qualidade d'água absolutamente comprometida, né? Então, isso é uma questão, assim, importante de ser colocada, porque eu creio que o processo inicial deveria ter sido começado exatamente com o quê? Com o saneamento de todo o ribeirão, né? Todo um trabalho, né? Sendo feito, inclusive, né? Eu creio que até um empresário que empreende dentro de um lugar como esse, ele deveria ser proativo no sentido de buscar orientar a população toda da região, que eu creio que hoje no Saco da Fazenda, na região, né, na bacia hidrográfica, devam viver pelo menos 10 a 15 mil pessoas, né? Ou seja, essa população ela tem que ter uma outra postura, né? Em frente assim, ao uso da água, né? Como a drenagem, né? Os problemas de drenagem que nós temos. Então, essas questões, eu acho que nós temos que encarar isso de uma forma realista e não de uma esperteza, né? Para que você empreenda um empreendimento que é interessante, é importante, inclusive sob o ponto de vista imobiliário, né? Mas que eu acho que as coisas têm que ser feitas de uma forma mais correta, né? Inclusive, né, hoje existem programas de certificação ambiental para marinas, né, como, por exemplo, o programa Bandeira Azul, e que certamente uma marina dessa não receberia a certificação. Interessante, porque sobre essa questão de a marina estar localizada numa região que já é poluída nesse momento, a gente encontrou uma declaração interessante, né, Daniel, que eu acho que vale comentar. Numa entrevista de 2012 para o Sol Diário, o superintendente do Porto de Itajaí, o Antônio Aires dos Santos, na época, né? Ele falou que a partir da construção da marina, Itajaí vai ter um porto de lazer, além de trazer desenvolvimento náutico e turístico. Segundo ele, a marina vai ainda sanar a questão ambiental em uma área que é extremamente degradada, como o Saco da Fazenda que você comentou. Você concorda? Bem, eu concordo em parte, né? Porque, na realidade, até agora, por exemplo, a questão da marina, inclusive, ela está dentro da área do Porto Organizado de Itajaí, né? Mas, dentro do Porto Organizado de Itajaí, o que carece é organização, né? Porque, na realidade, o que nós percebemos é que vários tipos de empreendimentos que foram feitos dentro do porto nunca tiveram um plano de fundo, né? Deixando claro exatamente quais são, né, os projetos que se pensam exatamente para essa área tão nobre que nós temos na cidade. Então, eu creio que se houvesse realmente um ordenamento, um saneamento, isso deveria ter sido começado e pensado de uma forma maior por meio do quê? Por meio de um programa de gestão de recursos hídricos, né, da bacia hidrográfica, e ao mesmo tempo de um elemento que inclusive eu tive a oportunidade de participar aqui, uma inserção de uma política pública, que é o Projeto Orla. O Projeto Orla, que é um programa do governo federal, patrocinado pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Secretaria do Patrimônio da União, que busca exatamente ordenar toda essa região, né, da orla, né, brasileira. E aqui em Itajaí nós tivemos o privilégio, né, do projeto Orla ser implementado, mas ele nunca foi o quê? Ele foi realmente aceito, né, como uma política pública do município. E era o projeto Orla, sim, que deveria dar exatamente as diretrizes de ocupação da orla de Itajaí. E não, né, o Porto Organizado, por exemplo. Okay. O Porto Organizado é que deveria se espelhar no projeto Orla para tomar uma decisão, né? Esse é o caminho correto. Paulette, a gente vai fazer um intervalo para depois tentar abordar outros aspectos que envolvem, então, a construção da marina aqui em Itajaí. Depois do intervalo a gente já volta. O Viva Voz está de volta hoje para falar sobre as obras da Marina de Itajaí com o professor Marcos Poletti. Bom, Poletti, houve polêmica quando ficou definido que o município de Itajaí faria investimentos altos nesse empreendimento, que é muito interessante, você já até pontuou alguns aspectos bem positivos da Marina, mas é um empreendimento privado, né? Então, teve gente que ficou muito preocupada com isso, com esse envolvimento direto das finanças do município com esse empreendimento. Como é que você vê isso? Eu creio que, logicamente, né, sendo um empreendimento privado e
logicamente, o município tem interesse nesse processo, né? Tanto que o município, inclusive, né, já está nessa fase que eu chamei de revitalização, né, de toda a frente, né, do Saco da Fazenda, que realmente ficou um projeto muito bacana, que agora vai ligar até Cabeçudas. O que eu vejo é que, na realidade, o ônus, né, que dessa dragagem para dentro da Marina, esse ônus é do empreendedor, né? Ao meu ver, o poder público ele não tinha que se meter dentro desse processo. Até porque, o Porto que está fazendo, né? Exatamente, até porque eu acho que esse recurso, né, que foi retirado, né, de questões super importantes dentro do âmbito do município. Então, ao meu ver, realmente essa foi uma tomada de decisão totalmente arbitrária, né, sem a participação da sociedade nesse processo, e que muitas vezes até eu coloco o seguinte, né, pode ser um pouco duro, mas eu vejo isso um pouco da privatização de lucro e socialização de prejuízo, né, dentro da sociedade. Então, eu creio que... daí vão falar, mas como... prejuízo, né? Se isso vai ser bom para a cidade. Bem, prejuízo porque, na realidade, isso é dinheiro público. Não é verdade? São 2 milhões de reais que poderiam para creches, né? Ou para outras situações onde esse recurso já tinha exatamente destinação. Então, eu creio que realmente são questões como essas que, sabe, vai travando os processos que poderiam ser processos muito mais fáceis, né, e de serem conduzidos dentro das tomadas de decisão. Professora, a Marina de Itajaí está sendo apresentada como a maior do Brasil. Na sua visão, o que acontece depois que ela estiver em pleno funcionamento, assim, em relação à cidade? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque, assim, é uma marina, né, hoje, segundo, né, o que consta, com 900 vagas entre secas e molhadas. Ela vai aceitar grandes embarcações, vai ter 600 vagas de estacionamento, equipamentos dos mais modernos, né? Então, realmente, a gente percebe que é uma marina muito bem estruturada. Agora, ao meu ver, o que tem que ser pensado agora é o contexto da marina, dentro da marina e no entorno da marina. Essa é o que eu quero exatamente entender como é que vai funcionar, porque para que você possa exatamente fazer com que essa marina funcione a contento, né, o que a gente percebe, e se for considerar algo que seria buscar qualidade ambiental da marina, do ambiente onde ela está situado e no entorno, a marina ela vai ter os proprietários ou a gestão, né, os administradores, vão ter um trabalho muito grande pela frente. Primeiro, sob o ponto de vista de educação e informação ambiental, né? Que isso é uma questão que certamente eles vão ter que encarar isso de frente, principalmente porque uma marina ela tem que ter um código de conduta ambiental, né, que reflita a legislação ambiental vigente. Então, acho que isso é uma questão fundamental, né, e isso é uma das questões importantes até para que todos saibam da transparência do processo de gestão da marina, que aí já entra no outro aspecto, né? Quando a gente pensa assim dentro da gestão da marina, essa é uma marina que está situada dentro do município e que ela tem que ter um comitê gestor, inclusive dentro do comitê gestor com a participação da sociedade, da iniciativa privada, do governo, né? Porque na realidade a gente não pode deixar de colocar que uma marina ela oferece riscos também, né? Pode existir avarias ou vários problemas dentro de uma marina. E aí, qual a tomada de decisão que vai ser tomada, né, dentro de um acidente, por exemplo, que possa ocorrer dentro de um lugar como esse, né? E outra questão, né, que eu acho que é importante é a questão de segurança e dos serviços, que tem a ver exatamente com o que eu estou falando, né? O plano de emergência, por exemplo, como é que ele vai ser feito, né? Como é que ele vai ser pensado. E isso tem que ser feito de uma forma muito séria, né? Pensando absolutamente em todos os cenários possíveis que possam ocorrer dentro da marina ao longo do tempo. Em épocas de inundação, por exemplo, onde o município está sujeito, o que se pensa, né, dentro de um ambiente como esse. Outra questão fundamental, né, a questão da qualidade da água. Esse eu creio que é um dos critérios, para mim, mais importantes que tem.
Porque eu não consigo conceber, né, uma pessoa que vai comprar um barco ou que vai utilizar uma marina, né, estar dentro de um ambiente poluído e mal cheiroso, né? Porque muitas vezes eu trabalho com os nossos alunos aqui da universidade no Saco da Fazenda, né, porque nós usamos como estudo de caso, e tem dias que é absolutamente impossível passar por lá, né, pelo mau cheiro que existe. Então, ou seja, denotando exatamente os problemas de qualidade da água, né? Então, essas são questões, são os desafios para quem, logicamente, tomou a decisão de estar ali, né? E esses desafios têm custo, né? E, logicamente, isso tem que ser pensado, e eu creio que a sociedade ela tem que estar absolutamente aberta e atenta a exatamente cobrar por parte dos empresários, né, e do próprio poder público que cedeu, né, esse espaço e, inclusive, do porto, né, exatamente essa relação de ônus e bônus, né, que é importante num processo como esse. Até porque, né, a Marina faz parte da cidade de Itajaí, sim, vai de alguma forma se refletir em várias ações, né? Exatamente, então essa a gente está falando até na questão mais interna da Marina, né? Mas aí tem outra questão dentro do planejamento urbano com a relação da Marina com o entorno, né? Então, apesar de ser 600 vagas, estacionamentos, tal, ela vai gerar trânsito, né? Ela vai gerar congestionamento, né? Então, ou seja, foi feito um estudo de impacto de vizinhança para ver qual é o impacto que essa marina vai ter no entorno, por exemplo, dentro de uma grande festa pública ou alguma coisa assim, né? Então, essas questões a gente não pode mais, em pleno século XXI, né, escamotear, ou deixar de lado, ou eu vou dar um jeitinho. Isso são questões que nós temos que enfrentar de frente, né? A gente tem que entender que hoje em dia nós estamos dentro de um momento, né, dentro da história, com a transparência, né, de ações, com a internet, a web, né? Essas questões elas têm que estar muito claras dentro do dia a dia da população de uma cidade, né? Então, ou seja, quem pretende empreender dentro de um determinado lugar tem que saber os seus desafios e não tem que ver esses desafios como uma coisa ruim ou um problema. Tem que enxergar isso de uma forma mais positiva, né? Até porque, logicamente, como eu falei para vocês, uma marina, logicamente, é um empreendimento, né? É uma estrutura muito importante, né? Dentro de uma cidade. Okay. Paulette, bom, esse universo náutico, né? Barcos, marinas, enfim, remetem, num primeiro momento, a pessoas de alto poder aquisitivo, né? É verdade. E eu gostaria de saber, não sei até que ponto você tem informações, mas, de qualquer maneira, a sua opinião sobre de que maneira o cidadão comum, né? Os moradores de Itajaí, não só os vizinhos da marina, mas todas as pessoas da região, de que maneira elas vão poder usufruir desse empreendimento, né? Então, eu creio que aí vai ser a postura, né, dos proprietários da marina, exatamente pelo que me consta, né, assim, a marina ela vai ter cinema, vai ter várias estruturas comerciais, né? Então, isso já se coloca que ela é um espaço aberto. Né? Logicamente, os proprietários do barco têm seus privilégios, suas áreas exclusivas, né? Mas eu creio que uma das questões interessantes desse processo, né, vai ser exatamente dessa relação, né, entre o público e o privado, no sentido de você abrir esse espaço para a sociedade, né? Eu creio assim que as escolas do município, né, podem se utilizar desse espaço. Eu creio que inclusive tem a ANE, né, que está ali do lado, que a Associação Náutica ali de Itajaí, que faz um trabalho muito bonito com as crianças, né? Tem os pescadores, inclusive. Então, eu creio que a marina ela tem que ser esse lugar de boa convivência e ao mesmo tempo, ela pode ser um lugar de oportunidade para a educação, né, das crianças, no sentido de você trazer algo assim que passa a ser fundamental para Itajaí, que é a sua vocação marítima, né? Ou seja, uma cidade que está voltada para o mar, mas que tem que fazer com que as pessoas que vivem nessa cidade, elas entendam o mar, né, como parte do seu dia a dia, à beira do rio, né? Então, ou seja,
eu acredito que vivemos num lugar absolutamente privilegiado. Eu creio que poucos lugares do Brasil hoje existem, né, sob o ponto de vista da paisagem, do índice de desenvolvimento humano, do desenvolvimento, né, que nós temos aqui na região do estuário do Rio Itajaí, em torno, com balneário e tudo mais. Então, eu creio que nós temos que aproveitar essas questões, né, positivas e, logicamente, buscar um desenvolvimento ordenado. Mas desenvolvimento ordenado requer participação social, né? Essa que é a grande questão. Desenvolvimento ordenado não pode ter na sua base, né, tomada de decisão que venha só de cima, né, principalmente advinda só de interesses políticos, principalmente, né, visando reeleição de pessoas no poder, né? Então, acho que a gente tem que repensar esse processo. Eu acho que os movimentos na rua dizem tudo, né? Tá certo. Polete, muitíssimo obrigado. A gente vai encerrar por aqui, já mais uma vez agradecendo sua participação, esclarecendo mais esse ponto importante. Vamos torcer para a Marina ser um espaço bacana para todos, né? Com certeza. Eu creio que temos que torcer para ela ser um espaço, inclusive, que possa fazer com que outras cidades do nosso estado de Santa Catarina possam ter marinas também, né? Florianópolis, né? Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, ou seja, potencializar essa estrutura de apoio náutico que eu creio que vai ser um fator fundamental para a economia de todo o estado de Santa Catarina e para a nossa região também. Bacana, esse foi o professor Marcos Polete, dos cursos de Engenharia Ambiental, Oceanografia e também Tecnologia Ambiental. E a gente encerra por aqui, né, Daniel? Isso, Viva Voz fica por aqui. Até o próximo programa.